Olá, amigos. Hoje nós vamos retomar os nossos vídeos no YouTube, no nosso canal, e sempre vamos buscar trazer temas que sejam inovadores, polêmicos de alguma medida, e que possam contribuir para nós aprimorarmos a proteção do meio ambiente no nosso país. Bom, o tema que eu gostaria de abordar hoje é relacionado à arbitragem. A arbitragem, como todos sabem, é uma forma de solução de conflitos que parte, vamos dizer, ela parte de voluntária e, de certa maneira, poderíamos. Há um litígio na arbitragem, não há dúvida, mas ela tem uma carga de litígio menor, porque os árbitros ou o árbitro são escolhidos pelas partes e as partes concordam em, uma vez decidida a questão pelo juiz arbitral, elas concordam em dar cumprimento a essa decisão, inclusive, em geral, sem possibilidade de recurso, né? Salvo uma cláusula expressa que diga isso. Enfim, não é o tema aqui discutir propriamente a arbitragem como instituição de natureza processual especial. A minha preocupação aqui é tentar mostrar, porque o que se diz é que a arbitragem ela só pode ser feita com relação aos chamados direitos indisponíveis, né? Seriam direitos aqueles que a pessoa não pode deixar de exercer, ou não pode negociar, não pode transacionar. E se diz, é uma voz corrente, que o direito ambiental, ou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem essencial para a saúde das pessoas, esse direito seria indisponível, esse direito é indisponível, e a partir disso, a partir dessa indisponibilidade, nós não teríamos condições de arbitrar questões ambientais, uma vez que as arbitragens são utilizadas para a solução de litígios envolvendo direitos disponíveis. Perdão. Bom, aí nós temos que ver algumas questões que são importantes para a gente entender o assunto. Em primeiro lugar, não há dúvida que o meio ambiente equilibrado, saudável, ele é um direito fundamental das pessoas, né, dos indivíduos, e nesse sentido não é possível que se haja contrariamente à proteção do meio ambiente. Mas a questão é, as arbitragens ambientais, elas seriam uma violação dos direitos indisponíveis? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Ou elas poderiam ser encaradas como uma forma de exercício desse chamado direito indisponível. Porque, veja, nós temos, é comum, nas questões ambientais, haverem divergências. Se um determinado fato é nocivo ao meio ambiente, se outro fato não é nocivo, qual a medida da proteção adequada. Ou seja, não há uma unanimidade com relação ao que, nos casos concretos, corresponde à proteção do meio ambiente. Então, a partir desse ponto de vista, é que a gente precisa começar a observar essa questão com um pouco mais de objetividade. Por que eu estou trazendo esse tema? Nós sabemos que as questões ambientais, seja perante o Poder Judiciário, seja perante os órgãos administrativos, elas se prolongam excessivamente. É comum nós vermos processos vinculados a temas ambientais tramitando na justiça por 10, 15, 20, há casos até a primeira ação civil pública que foi ajuizada no Brasil, referente lá à cidade de Cubatão, em São Paulo, ela tramitou por mais de 30 anos e terminou com um acordo. Então, veja, do ponto de vista
efetividade do direito, uma ação que tramita por 30 anos, ela praticamente perdeu o seu objeto, não é? A outra questão é, quando nós falamos em arbitragem ambiental, nós estamos inventando a roda? Não. Vários países se utilizam da arbitragem ambiental para resolver problemas ambientais. Estados Unidos, Japão, Indonésia, Peru. Esses são os que me ocorreram agora. Tá? Eu tô fazendo uma pesquisa sobre isso e não tem dúvida que outros países também utilizam essa forma de solução de problemas ambientais. Vamos, então, voltar um pouquinho ao passado e ver que a chamada Lei do Petróleo, da época do governo Fernando Henrique Cardoso, ela já estabelecia como uma cláusula obrigatória nos contratos de concessão de petróleo a arbitragem entre a ANP e o concessionário. Então, aí a gente já tinha, vamos dizer, uma. E aí também chama atenção para o seguinte: a ANP ela tem algumas competências ambientais que, do meu modo de ver, ela não exerce, mas ela tem. Se nós pegarmos a lei que criou a ANP, nós vamos ver, né, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Se a gente procurar essa lei do petróleo com tranquilidade, nós vamos ver que existem lá algumas competências ambientais que se refletem nos contratos, não é? Tais como utilizar as melhores práticas ambientais, tudo mais. Então, isso pode ser levado à arbitragem, né? Porque pode ser aí um entendimento de uma questão contratual. Uma outra questão é que a lei de arbitragem brasileira sofreu recentemente uma alteração e ficou expresso, ficou claro lá que é possível arbitragem em face da administração pública. Essa matéria ela já tem uma discussão há muitos anos aqui no Brasil, né, o famoso caso Laje, que com relação ao Parque Laje aqui no Rio de Janeiro. Esse caso Laje foi uma briga, uma disputa entre a União e os herdeiros do Parque Laje, do hoje Parque Laje. Eles haviam discutido valores de indenização, isso foi ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, já na década de 70 do século passado, entendeu perfeitamente válida e possível a arbitragem desse caso. Bom, então, hoje é tranquilo que a arbitragem em face da administração pública é possível. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Todo dia acontecem uma série de arbitragens. Se nós pegarmos o novo Código de Processo Civil, 2015, ele também ele trata dessas formas alternativas de solução de conflitos, diz que o próprio magistrado, o juiz judicial, ele pode sugerir soluções não contenciosas ou não judiciais e que serão posteriormente incorporadas de alguma maneira à decisão do processo judicial. E aí tem sido muito comum nas ações civis públicas, quando os magistrados perguntam se as partes têm interesse em fazer conciliação, dentro das várias modalidades que são possíveis, né, de autocomposição do conflito, em geral, o Ministério Público ele diz, não posso fazer conciliação porque o direito é indisponível. Bom, aí nós temos que dar uma certa... olhar, de alguma maneira, o mundo real do direito. E o mundo real do direito nos mostra que todo dia, agora nesse exato momento que vocês estão assistindo aqui esse vídeo, todo dia são feitos termos de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e partes privadas, entre o Ministério Público e agências governamentais de proteção ao meio ambiente, entre agências ambientais e partes privadas. Isso se faz diariamente, não é? E, obviamente, que essa negociação ela sempre
implica em uma certa medida de cessão com relação à pretensão da outra parte, porque é muito difícil que se façam acordos que as partes não cedam alguma coisa, senão não seria um acordo, seria uma imposição, né? E, portanto, ilegal. Então, a ideia do termo de ajustamento de conduta é que as partes consigam lá resolver os problemas delas e definir a coisa. Ah, mas o problema é que o termo de ajustamento de conduta, a parte tem que se adaptar ao cumprimento da lei. Ninguém discute isso. Isso todo mundo sabe. Agora, o problema que se coloca é qual é exatamente a natureza de como se cumprir a lei. Aí é que está a divergência. Né? A divergência básica é essa. Então, esse é um fato da realidade. Né? Há várias decisões do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade da transação dentro de ações judiciais. Né? Isso, hoje não há dúvida com relação a isso. Bom, qual é a experiência internacional com relação às arbitragens ambientais? O que é arbitrável e o que não é arbitrável? Né? A experiência internacional mostra que não é arbitrável os chamados direitos ambientais indisponíveis. Então, nesse ponto, não tem nenhuma divergência com, vamos dizer, o pensamento doutrinário e até mesmo jurisprudencial que nós temos aqui no nosso país. Mas o que é arbitrável? E aí eu acho que esse é o ponto importante para a gente ter atenção. Vamos imaginar uma multa ambiental, uma determinada empresa fez uma besteira, causou um problema ambiental e ela foi multada em 30 milhões de reais. Bom, uma multa de valor alto, essa empresa vai recorrer dessa multa, vai ter uma tramitação administrativa e a experiência nos mostra que essas tramitações administrativas são lentas, elas são complicadas e, em grande parte dos casos, essas multas acabam prescrevendo diante da inércia administrativa para julgar os recursos. Aí se fala muito assim, porque existe uma quantidade de multas que as empresas não pagam, que ninguém paga. Aí nós temos dois problemas, porque o primeiro, há um direito de recurso. Então, se recorre dessas decisões, que é um direito mínimo de um Estado democrático. A outra questão é o tempo de julgamento dessas multas administrativas, desses recursos administrativos, dentro da própria administração pública, e muitas vezes as prescrições. Então, veja, a experiência internacional admite que os valores dessas multas sejam arbitráveis. Não é? Se tentou fazer aqui no Brasil uma experiência que seria a conciliação ambiental dos recursos. Não funcionou. Por quê? Porque não tinha uma estrutura apta para isso. Como é que funcionaria a arbitragem, por exemplo, do valor de multa? Veja, quando eu estou falando de valor de multa, eu não estou falando de direito ambiental indisponível. Eu estou falando de uma cobrança financeira. É claro, já se sabe que a demora ela não é boa para ninguém. Ela gera uma insegurança para a empresa que foi multada, porque ela não sabe que dia aquilo vai ser cobrado ou não. Ela é ruim para o órgão ambiental, que também não consegue arrecadar. E ela é péssima para o meio ambiente, porque, vamos dizer assim, o exemplo que sairia da aplicação de uma multa não se materializa. Então, como seria essa arbitragem? Você poderia ter ou um árbitro único, escolhido pelas partes, ou um tribunal, cada um indica um árbitro, e as duas partes indicam um terceiro árbitro ou um árbitro desempatador. Então, o que se discutiria seria o valor da multa. Não é? Então, veja que aí, essa arbitragem ela poderia ser feita por profissionais da área ambiental, advogados, enfim, um conselho mais multidisciplinar, sendo que você não teria ali nenhuma pessoa
envolvida diretamente no caso, porque o sistema hoje, quem julga a multa é a própria administração, e que raramente reconhece que a multa foi aplicada inadequadamente. Então, essa seria uma hipótese, né? É uma hipótese que internacionalmente tem sido colocada. Outro fato que tem ocorrido, que a legislação internacional aponta, por exemplo, com relação às desapropriações. Então, se resolve, o governo, a administração resolve implantar um parque nacional e chega à conclusão que há várias propriedades privadas na área que foi designada como parque, e essas áreas elas precisam ser desapropriadas. O regime brasileiro hoje ele admite a desapropriação amigável, então as partes sentam e chegam a um valor, ou a desapropriação litigiosa, processos normalmente muito demorados, muito longos. Então, por exemplo, o valor da desapropriação também é uma questão que pode ser tranquilamente arbitrada e muito mais rápida, porque quando a gente fala que a desapropriação amigável pode ser feita, na verdade, é uma discussão entre as partes que ela não tem uma pessoa isenta para avaliar efetivamente o valor, e muitas vezes o que ocorre é que o particular acaba aceitando qualquer coisa porque não quer se aborrecer, não quer ficar com esses processos que não terminam nunca. Então, essa é uma outra hipótese também que a experiência internacional tem reconhecido como arbitrável. Uma outra questão que a experiência internacional também tem reconhecido como arbitrável são as medidas de recuperação ambiental, inclusive o valor de recuperação ambiental. Então, houve um determinado dano ambiental, ou mesmo uma área que vai se fazer uma compensação ambiental, normalmente isso hoje fica uma briga entre o órgão de controle ambiental e o particular, discutindo muitas vezes durante anos o que deve ser considerado como a recuperação adequada, quais são as medidas corretas de compensação ambiental. Isso se prolonga por muito tempo e, como sempre, o resultado é uma ineficiência da aplicação da lei e um baixo nível de proteção ambiental. Enquanto estão brigando, nada é feito. Então, isso também é uma coisa que poderia ser submetida a uma arbitragem, né? Muitas vezes os próprios processos de licenciamento ambiental, eles empacam em determinada situação com relação à caracterização de uma espécie, se a espécie está em via de extinção, se não está em via de extinção, se a espécie é endêmica, se não é endêmica, e muitos anos essa discussão, né? Então, isso não é bom para ninguém, nem para o órgão ambiental, nem para o país, nem para o meio ambiente, nem para a empresa. É um jogo no qual todos perdem. Então, vamos imaginar o seguinte: uma determinada espécie está sendo ameaçada, se diz ameaçada de extinção, o órgão ambiental diz que é ameaçada de extinção, a empresa diz que não é. Uma situação muito tranquila seria fazer um painel arbitral, com 3 árbitros, né, que de preferência fossem biólogos ou estudiosos da diversidade biológica, né, com conhecimento comprovado naquela área, e que eles pudessem, então, decidir e as partes aceitam, né? Essa é uma outra hipótese também, e certamente outras virão. Agora, o que é preciso para a gente ter? Primeiro, esses árbitros precisam ser independentes, né? Precisam ter algum tipo de certificado, seja outorgado pelo órgão ambiental, seja um certificado dado por comitês de arbitragem, que existem vários aqui no Brasil, né? Eles poderiam tranquilamente ter essa facilidade de fazer isso. Isso é importante, que esses árbitros sejam independentes, né? Também seria de toda utilidade que, uma vez o cidadão certificado como árbitro, ele não pudesse participar, de alguma forma, de processos de licenciamento ambiental ou outro tipo de funcionamento que tramitasse perante os órgãos ambientais. Você não pode ter o sujeito que é árbitro numa ação,
no outro ele é técnico, é consultor. Isso geraria uma situação muito ruim, né? A gente não podemos ter esse tipo de tem que garantir esse nível de isenção, não é? Isso é muito importante. Por outro lado, a gente precisa ver também o seguinte, quer dizer, hoje no Brasil a arbitragem privada de questões que nós poderíamos chamar ambientais, ela ocorre diariamente, né? Nesses processos de compra e venda de empresas, fusões, aquisições, etc., muitas vezes surgem passivos ambientais que são de responsabilidade da empresa A ou da empresa B e se discute isso aí diariamente. O que a gente ainda não tem aqui é essa arbitragem com relação ao poder público, né? A arbitragem desse tipo de questão que eu falei aqui anteriormente em relação à administração pública, né? Eu acho que nós já temos uma maturidade institucional, um acúmulo de discussão que permite que esse tipo de assunto seja, de fato, tratado com a seriedade que merece, discutido, que se faça um apanhado da experiência internacional e, a partir disso, a gente tente criar alguma coisa que faça com que a gente possa tocar adiante essa quantidade enorme de casos ambientais que existem no Brasil, que estão há anos rolando e não se chega a solução nenhuma. Então, essa é uma contribuição que eu quero trazer aqui para dentro desse nosso debate aqui, desse nosso canal do YouTube. Quero trazer essa contribuição para esse debate. Eu acho que já está na hora da gente avançar nessa discussão, não é? E, enfim, como sempre, estamos abertos aí a sugestões, críticas e opiniões. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade